Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo Fernanda Scarpa, palestrante, terapeuta e facilitadora do método Luiz e Rei no Brasil, com o tema A Oração como Fonte de Harmonia. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Boa noite, é sempre uma alegria e uma honra imensa estar aqui entre esses amigos da Rádio Fraternal. Convido todos vocês neste instante a fazermos uma prece juntos. Vamos fechando os nossos olhos e sentindo toda a amorosidade que nos envolve. Vamos saudando os nossos mentores individuais, esses amigos de todas as horas, que nos orientam, nos protegem, nos trazem inspirações. Obrigada, queridos amigos, por tanto nos amar. E vamos então saudando todas as equipes de segurança e proteção que prepararam este ambiente para nos receber. Sentimos todo o amor de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, que nos envolve com seu manto azul de amor. O amor de Maria toca os nossos corações, ampliando ainda mais a amorosidade que existe em nós. E Maria chega bem pertinho de cada um de nós e nos diz: tudo passa, e isso também vai passar. Maria nos conduz até a presença de Jesus, nosso Mestre, a quem servimos com tanto amor. Obrigada, Jesus, pelos seus ensinos, pelos seus exemplos, pelo sacrifício do madeiro pesado. E Jesus se aproxima de braços abertos, nos contemplando com seu olhar sereno, sorrindo, e nos aconchega junto ao seu coração. E vamos sentindo todo o amor de Jesus e a sua luz crística nos envolver neste instante. Jesus segura firme nas nossas mãos e nos diz: confia, eu estarei sempre contigo. Siga o meu evangelho de amor e de luz. E Jesus nos conduz até a presença de Deus, nosso Pai, força criadora do universo, a este Pai que devemos tudo que somos e tudo que temos, e principalmente a abençoada oportunidade de estarmos reencarnados neste momento de transição planetária, podendo ser os braços valorosos, servidores fiéis do Mestre Jesus. Agradecidos que somos a toda essa espiritualidade, pedimos permissão para iniciarmos este encontro com Jesus. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. E eu agradeço imensamente a oportunidade deste trabalho com Jesus. Nesta noite, neste encontro, gostaria de fazer uma reflexão a respeito da oração. A oração como fonte de harmonia. E eu começo fazendo uma pergunta para todos nós. Nós sabemos orar? Na correria do cotidiano, as tribulações fazem com que façamos uma oração, às vezes à maneira da pressa, ou às vezes até esquecendo um pouco deste momento, deste religar com Deus. E nas minhas palestras eu gosto sempre de trazer o significado das palavras. Fui buscar então o significado da palavra oração. Em latim significa orare, falar. Não é à toa que os grandes conferencistas são chamados de oradores. Aqui no nosso contexto, dentro da doutrina espírita, vamos então utilizar que a oração é o nosso falar com Deus. Nós temos uma necessidade profunda deste encontro com a divindade que habita em nós, neste religar com a divindade, nesta viagem interior, junto a este Pai de infinito amor e misericórdia, que é a fonte de todas as nossas respostas. E eu gostaria de trazer um contexto científico, mesmo porque a nossa doutrina espírita está pautada em 3 pilares.
filosofia, ciência e religião. No aspecto científico, no ano de 2009, pesquisadores e cientistas trouxeram uma pesquisa maravilhosa, chamada Ponto de Deus, onde eles descobrem que nós temos também uma inteligência espiritual. Reuniram inúmeras pessoas, entre eles monges tibetanos e freiras carmelitas. E no momento do que eles denominavam de êxtase místico, eles fizeram diversos exames e descobriram uma atividade alterada no córtex pré-frontal de todos os voluntários no momento da oração. E este fato fez com que descobrissem que essa região do cérebro ativa em nós a bondade e a compaixão. A bondade. Para que nós possamos entender um pouco mais sobre esse contexto, eu trago aqui também 3 teorias para nós nesta noite. Sobre a ternura, a gentileza e a bondade. A ternura é como sermos bons com aqueles que nós amamos, aqueles do nosso convívio íntimo, aqueles próximos, mais próximos, a quem temos uma afeição natural. A gentileza é aquele contexto em que somos gentis, agradáveis com todos que nos cercam, ambiente de trabalho, nossa vida social, no nosso núcleo familiar. Mas a bondade é a arte de sermos bons, mesmo com quem não gostamos. Apesar de desavenças, apesar de desarmonias e antagonismos, conseguimos ser bons. A bondade e a compaixão despertam em nós, abrem as portas para o perdão. Então, esta matéria, esse artigo científico comprovou que é possível, através da oração, despertarmos em nós, então, a bondade. Não é maravilhoso termos este recurso dentro de nós, à nossa disposição, que nos transmuta as energias a todo o tempo? E vinculada a essa pesquisa, eu trago também já uma outra informação, quando em 1947, no livro No Mundo Maior, André Luiz, sobre a psicologia de Francisco Cândido Xavier, também comprova que temos essa região do córtex pré-frontal que nos liga à divindade, essa região do cérebro que desperta em nós a compaixão. Convido a todos que façam a leitura deste livro maravilhoso de André Luiz. E não poderia falar de Jesus. Não teria como deixar de falar de Jesus quando falamos de oração e harmonia na oração, essa oração que nos desperta essa harmonia, essa serenidade. Mestre Jesus, modelo e guia da humanidade, acredito eu, conversando com vários amigos, fazendo uma pesquisa, foi sim o ser mais harmonioso, pleno e sereno que esteve aqui na face da Terra. Este irmão maior que deixou há mais de 2000 anos gravado em nossos corações a sua mensagem de amor, misericórdia e perdão. Um pouco antes de voltar ao plano espiritual, perto do seu desencarne, no final de tarde, às margens dos lagos, na região de Tiberíades, reuniu seus discípulos e trouxe várias orientações sobre a importância da oração. Eu gostaria de citar alguma dessas orientações do Mestre Jesus. Jesus começa este sermão com seus discípulos dizendo: já é mais do que momento de valorizar em cada um de nós a importância da oração, de estar ligado ao pensamento divino. A oração deverá anteceder todos os nossos encontros, pois ela será a força reguladora das vossas emoções. Jesus trouxe ali para os seus discípulos a importância de começarmos todas as nossas atividades com uma oração. No primeiro momento da manhã, quando estamos indo de uma atividade para outra, iniciando uma tarefa, que nós possamos fazer essa ligação com Deus, através da oração. E ele continua: a prece é o prefácio da vida. Quando uma alma se esquece de orar, ela se atrofia.
Assim como temos a alimentação que nutre o nosso corpo físico, a oração é o alimento do nosso espírito, da nossa alma. Então, que possamos alimentá-la da melhor maneira possível. E Jesus diz: em verdade vos digo, para não esquecerdes de orar antes de iniciar todas as tarefas que o Pai vos confiou nos caminhos da terra, reiterando a necessidade dessa ligação com o Pai, antes de iniciarmos quaisquer tarefas que tenhamos. E ele continua: nas vossas orações façais mais do que pedir o pão de cada dia. É necessário que busquei a união com a divindade. Ele diz que podemos sim buscar o pão de cada dia, pedindo ao Pai, mas que possamos ir além, nos ligando no nosso íntimo, no nosso interior com a divindade. E Jesus diz: a oração é o voo do pensamento até o absoluto. Quando as pessoas se distanciam de Deus, se tornam infelizes. Sabendo que somos centelhas divinas, que temos essa essência do Criador dentro de nós, inevitavelmente ficamos enfraquecidos sem a presença deste Pai maior a envolver a nossa vida. E Jesus diz: orai quando eu estiver voltado ao Pai, e Ele me enviará tão real e verdadeiro como estou nesse instante. É aquele momento em que fazemos uma prece de coração, com emoção, aquela prece sentida que nos traz clareza, como se nós visualizássemos Jesus à nossa frente, nos trazendo orientações, nos envolvendo com a sua luz, com o seu amor. E Jesus continua: orai e os céus abrir-se-vosão, como um sopro sublime de um poderoso faça-se. Assim como traz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, pedis e obtereis. E Jesus termina: o amor e a fé dão-se as mãos para abrirem todas as verdades do reino de Deus. Ou seja, através da oração, o amor e a fé se unem e todas as respostas nos são dadas. Todos os nossos conflitos, aflições, inquietações, as nossas desarmonias, todas elas podem ser, sim, respondidas no momento da prece. Basta que cada um de nós silenciemos, nos liguemos com o nosso íntimo, com o nosso interior, com este recanto seguro que existe dentro de cada um de nós. E Jesus, através dessa mensagem, traz esta importante necessidade da prece, da oração nas nossas vidas, no nosso dia a dia. E quais são os benefícios da oração? A oração nos acalma nos momentos de angústia, ainda mais nesses tempos que vivemos pós-pandemia. Quantas foram as perdas? Perdas de todos os matizes, perdas profissionais, perdas de entes queridos. Muitos ficaram com sequelas do Covid, tiveram desarmonias físicas. E a oração faz com que nos acalmemos nesses momentos de desarmonia. Ela também facilita a nossa ligação com os nossos mentores individuais. Através da prece, eles vão nos passando intuições e nos mostrando o caminho seguro que devemos percorrer. Eles também utilizam este momento da oração, pois nos conhecem muito bem, para trazer clareza a cada um de nós, despertando ainda mais os nossos potenciais, nos relembrando os compromissos que assumimos na espiritualidade. Através da oração, abrimos espaço no nosso campo mental para edificarmos no caminho do bem. A oração nos prepara em situações desafiadoras da nossa vida. E como eu já citei, mais uma vez, quero fazer o comentário a respeito do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, trazido brilhantemente por Allan Kardec. O capítulo traz o título de Pedi e Obtereis. Nesse capítulo, Allan Kardec traz várias diretrizes de como devemos orar. E ele traz quais são os tipos de oração, aqui junto à espiritualidade. Nós podemos orar para pedir, nós podemos orar para agradecer, nós podemos orar para louvar.
Começando pelo pedido. Nós temos uma força do pensamento muito grande e o nosso magnetismo atrai todas as situações para a nossa vida. Então, quando nós pedimos algo, se for do nosso merecimento e da vontade de Deus, nós vamos sim conquistar essas benesses. E vocês podem estar perguntando, mas é lícito pedir a Deus? É lícito sim. Quando nós fazemos um pedido, sentido do nosso coração, onde pedimos pela harmonia dos nossos familiares, quando pedimos proteção para nós e para os nossos entes queridos, quando pedimos um refazimento da nossa saúde física, psíquica, emocional, é sempre lícito. Mas precisamos entender que nos é oferecido por Deus o que nós realmente precisamos. Muitas vezes queremos muitas coisas e não atingimos aqueles nossos objetivos e acabamos até, de certa forma, blasfemando a Deus, questionando todas as decisões de Deus na nossa vida, todo o rumo que nossa vida toma. Mas temos que ter a consciência de que temos tudo o que precisamos pela nossa evolução espiritual. Nem sempre temos o que queremos, mas temos sim tudo o que precisamos para a nossa evolução espiritual. E por isso mesmo que possamos fazer uma prece de agradecimento. Agradecer pelo bom e pelo ruim da vida. Agradecer pelo simples fato de estarmos reencarnados neste momento de transição planetária, que contará muito na nossa evolução espiritual. Muitas vezes passamos por situações muito desafiadoras e fica realmente muito desafiador termos esses momentos de oração em agradecimento. Então convido você a começar agradecendo as pequenas coisas do cotidiano. Agradeça pelo seu lar, a sua cama quentinha, que te acolhe no seu descanso. Agradeça pelo alimento à sua mesa, na simplicidade da vida do cotidiano. Agradeça pelos entes queridos que vivem com você. Tantos gostariam de estar com seus entes queridos que fizeram a passagem nas épocas que vivemos agora da pandemia. Agradeça pelo bom da vida, pela perfeição da vida e aproveite para contemplar, a oração de contemplação, contemplando a natureza, contemplando pelo próprio dom da vida. Nestes momentos, como nós começamos na nossa conversa aqui falando que a oração desperta em nós a bondade, em situações que estamos desarmonizados, busquemos a natureza, a energia da natureza, para que a gente possa se reenergizar, transmutar todas as nossas energias, contemplando a beleza da natureza, ali envolvidos na natureza, no cantar dos pássaros, naquele ar puro e benfazejo das árvores. Então que possamos contemplar a natureza e agradecer o dom da vida. Nós também temos neste capítulo 27 a orientação de como orar. E Allan Kardec nos traz que façamos com a sinceridade de um filho que busca um pai de puro amor e misericórdia. Esse pai que espera e torce sempre pela nossa melhoria, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Toda essa espiritualidade de luz respeita o nosso livre-arbítrio. Então, e estão sempre à disposição para nos auxiliar. Que nós possamos então fazer essa ligação com eles. Eles estarão ali de braços abertos a nos orientar em todos os momentos da nossa vida. Lembrando mais uma vez que essa prece, essa oração tem que ser feita com emoção, do nosso coração. Muitas vezes aprendemos preces e repetimos de uma forma mecânica. Mais vale aos olhos do Pai uma prece rápida, singela, sentida, do que uma oração decorada. A simplicidade da vida, aos olhos da espiritualidade, tem muito valor. Os pequenos gestos e atitudes de bondade e caridade fazem toda a diferença na nossa vida. E também Allan Kardec nos traz
onde orar, como orar, no capítulo 27. Então eu peço permissão para ler um pequenino trecho, só um parágrafo, uma linha deste capítulo maravilhoso, onde Jesus assevera: quando orares, entra no teu aposento e fechada a porta, ora ao teu Pai em secreto. Nós podemos orar em qualquer lugar, procurando dentro de nós esse recanto seguro, esse lugar secreto onde nós vamos nos ligar verdadeiramente ao Pai. E que bênção que temos essa oportunidade. Seres encarnados, inteligentes, que possamos utilizar essa inteligência espiritual ao nosso favor em todos os momentos que precisarmos. E Jesus nos ensinou através de vários exemplos como ele orava. Jesus orava quando acordava, antes de iniciar as suas pregações. Jesus orava ao final das suas atividades, agradecendo ao Pai por mais um dia. Jesus se recolhia em meditação junto à natureza, em vários momentos, em várias narrativas do Evangelho. E ele sempre buscava ao Pai para buscar essa harmonia, essa paz interior. Imaginemos quanto Jesus precisou para estar aqui entre nós, de paz e harmonia. Ele que chegava e nos dava a sua paz, sempre se elevava ao Pai, buscando essa harmonia, essa serenidade. E a nossa vida pode ser uma oração, podemos viver nessa contemplação, neste estado de gratidão. Podemos observar que quando uma mãe cuida dos seus filhos com amor e carinho, ela está em oração. Quando um pai orienta sua prole, proporcionando a eles segurança e proteção, ele está em oração. Quando um professor ensina aos seus alunos com ternura, ele está em oração. São nesses encontros do cotidiano com Deus que nós nos ligamos em oração, nos harmonizando, nos equilibrando, nos edificando e nos fortalecendo. Que possamos criar esse hábito saudável de fazer uma prece quando acordamos, nos primeiros momentos do nosso dia. Que possamos fazer uma prece, uma oração quando chegamos no nosso lar, no momento do descanso, agradecendo por tudo que passamos naquele dia, lembrando de todos os livramentos que a espiritualidade maior nos proporciona durante o dia. Nós nem imaginamos quantos são os livramentos em que eles estão nos amparando e nos protegendo em todos os momentos. E que nós encontremos dentro de nós sempre esse recanto seguro. Eu não poderia deixar de citar aqui um momento muito especial em que podemos nos entregar em oração com o Pai, quando fazemos o Evangelho no lar. Aquele momento, aquele dia específico da semana com hora marcada, que marcamos aquela reunião em família ou mesmo quando estamos sozinhos no nosso lar, em que toda a espiritualidade que nos auxiliam e que protegem o nosso lar estarão ali conosco. Independente de estarmos ou não, eles sempre estarão vinculados a nós no momento em que nós determinarmos no nosso lar o nosso Evangelho. Muitos já sabem o roteiro do Evangelho do Lar, quero só reiterar como devemos fazer este Evangelho. Começamos com uma prece do nosso coração, nos ligando aos nossos mentores, nos ligando a Maria, nos ligando ao Mestre Jesus, nos entregando ao Pai de infinito amor e misericórdia. Podemos abrir o nosso Evangelho ao acaso e fazer a leitura, mas também podemos fazer de uma forma sistemática, lendo um capítulo por semana, sempre em voz alta, para que essa mensagem fique ainda mais forte ali no nosso lar. Terminada a leitura do Evangelho, fazemos um comentário do que entendemos com aquela passagem. Muitas vezes notamos que naquele instante ela não tem tanto significado, mas ao longo da semana percebemos que aquela mensagem fará toda a diferença na nossa semana. Trará ali as orientações das nossas condutas. E deixo também uma orientação de que deixem o Evangelho aberto
durante toda a semana, em algum lugar que vocês possam passar e, eventualmente, ler novamente a mensagem. Sugiro também que façam uma leitura complementar dos livros de Chico Xavier, Respostas da Vida, Sinal Verde. Essas leituras complementares sempre trarão ainda mais clareza sobre a mensagem do Evangelho. Terminada essa leitura, fazemos então as preces de vibração para todos aqueles que moram conosco. Mesmo que eles não estiverem ali, às vezes estão trabalhando, estão com outros afazeres, façamos ali uma vibração por todos, pedindo amparo, proteção, harmonia para o nosso lar, pedindo essa espiritualidade que traga todas as respostas das questões que estão nos afligindo. Muitas vezes, depois do Evangelho, no nosso descanso, acordamos com a clareza de várias questões que estavam nos afligindo. Os mentores nos trazem as respostas. E finalizamos então assim o Evangelho, nos comprometendo com a espiritualidade de encontrar com todos eles na próxima semana. E para finalizar então este nosso encontro com Jesus, muito foi falado de encontrarmos dentro de nós este recanto seguro, como Jesus nos propôs. Eu trouxe um texto maravilhoso de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, intitulado Recanto Seguro. Este texto se encontra num livro pequenino chamado Filhos de Deus. Recomendo a leitura para todos. Vamos então me acompanhando na leitura. Há em cada criatura um recanto seguro para falar ou escutar a Deus. Uma paisagem desértica, um jardim florido, um córrego em festa, um amanhecer risonho, uma tarde chuvosa, uma canção ao longe, um rosto de criança, um campo bucólico, alguém em sofrimento, a magia de um poema, a glória de um amanhecer, a policromia de uma pintura, uma frase da Bíblia, uma conversação edificante, um relato comovedor, um gesto de sacrifício, uma oração. Há em toda a criatura um recanto seguro, que se alcança através de algum desses convites naturais, onde se sente, se fala, se ouve a Deus. Seu amor está mais próximo e é muito mais envolvente. E neste momento convido a todos a fecharem os olhos e encontrarem dentro de cada um este recanto seguro. Nos ligando aos mentores, talvez junto à natureza, talvez num cantinho do seu lar. Encontre este lugar agora dentro de você, um lugar seguro de boas lembranças. E sinta a presença do seu mentor, do seu anjo protetor, a lhe amparar, a lhe proteger, a trazer orientações neste instante. As respostas que você está precisando, que ele possa neste momento orientá-lo. E junto ao seu mentor, a este anjo protetor, você visualiza ele com as mãos estendidas na sua direção. Ele pede que deposite em suas mãos todas as suas aflições, desarmonias, conflitos íntimos. Então o seu anjo protetor leva para bem longe de você todas essas inquietações. Ele retorna e lhe dá um abraço caloroso, o envolvendo em muita harmonia e muita serenidade, trazendo mais fortaleza, coragem e fé para todos os embates da vida, trazendo clareza, consciência e certeza da sua companhia em todos os momentos da sua vida. Aos que quiserem agora neste instante, podem gentilmente abrindo os olhos, fazendo uma respiração profunda e agradecendo essa espiritualidade por todo esse envolvimento de amor.
E eu agradeço a todos vocês pela oportunidade desta noite, nesta mensagem de Jesus. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Que assim seja. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.